Papo de Política agora com Lívia Pessoa. Deu uma saidinha ali para cobrir esses eventos da chuva, né? Já voltou aqui, profissão repórter. Fui só pegar uma chuva e voltei. Vamos lá. Então, hoje você conversou com o secretário, o deputado Fábio Abreu, e ele fez algumas revelações sobre seus posicionamentos em relação a 2026. Fábio Abreu, que é do PSD, mas está ali pelo Podemos também. Como é que fica aí, então, essa aliança que ele tem, essa dupla jornada entre os dois partidos, pensando em 2026? É quase uma separação corpo e espírito, Aline. Ele fisicamente é filiado ao PSD, mas ele tem a articulação política envolvida quase que estritamente ao Podemos, que é o partido do qual ele fez a composição de chapa nas eleições de 2024, foi o responsável por fazer esse alinhamento para vereador, que inclusive elegeu um nome, então tudo aqui em Teresina, então tudo isso é colocado em ponderação. E a ideia é chapinhas fortes para 2026. E com isso é a consolidação de partidos pequenos e o entendimento de colocar nomes por esses partidos, mas de forma unificada. E o secretário falou sobre o assunto. A gente está trabalhando nessa questão da chamada chapinha, né? Uma reunião de candidatos com votações intermediárias, mas que precisamos ter todos esses candidatos em um partido. Então, nesse primeiro momento, nós temos alguns partidos que estão pleiteando essa candidatura da chapinha, mas ao final, com toda certeza, para se configurar a chapinha, somente um partido vai compor esses nomes. Então, estamos trabalhando para que seja o Podemos, né? Obviamente que tenho esse interesse, e estamos conversando com todos aqueles, como Evaldo Gomes, Marco Vinícius, Franzé e Wilson Martins. Então, esse grupo, sem dúvida nenhuma, tem essa tendência. E é só através dessa realização, em termos de união em um partido, que esse grupo faz um deputado federal. Então, o nosso trabalho vai ser exatamente de buscar esses nomes para compor o Podemos. E o senhor acha que sem a fusão cruzada facilita ou dificulta essa montagem de chapa? Eu acredito que ela termina dificultando, né? Porque quando MDB e PSD vão ter chapa tanto estadual quanto federal, é necessário que haja mais pessoas, mais candidatos nos dois partidos. E obviamente que eles vão também buscar esses candidatos que possivelmente possam formar a chapinha. Isso é algo que a gente também visualiza e que pode de fato acontecer. Mas o processo ainda é longo, a gente tem muito que conversar, dialogar para chegarmos a um termo em que a composição das chapinhas de fato consiga fazer um deputado federal. O PSD não quer abrir mão desse nome tão forte dentro da sigla, mas ele ainda continua trabalhando pelo Podemos. Nada de carta de anuência para o PSD? Nada de carta de anuência. A Aline ainda está esperando esse posicionamento do partido. Pelo que eu pude entender, não vai chegar até a janela partidária em 2026. Bom, hoje teve uma reunião, né? O novo presidente da OAB Piauí visitou o Tribunal Regional Eleitoral e apresentou demandas da advocacia ao presidente da corte, com imagens que a gente vai mostrar, então, dessa visita que aconteceu hoje. Importante esse diálogo entre os advogados do Piauí, que são muitas demandas, muitos diálogos que eles precisam manter, né, Lívia? Isso, Aline, é um entendimento de saber quais que vão ser os próximos passos, principalmente referente a não somente a atuação da advocacia na Justiça do Estado, mas também essa busca por uma celeridade dos processos, o entendimento de como que o tribunal, a Corte Eleitoral vai atuar em relação aos processos eleitorais que estão tramitando já desde o ano passado e para uma expectativa em relação ao próximo ano. Então, um acordo de cavalheiros de como que vai ser esse funcionamento de forma mais célere e digitalizada também. Bom, e aí aproveitando essa ida, essa visita, né, nossa equipe conversou com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, e ele fez críticas ao possível fim da checagem de notícias falsas nas redes sociais, ficou bastante preocupado com esse anúncio da Meta, com o fim desse serviço. Vamos ouvir. A decisão lá do presidente americano realmente pegou de surpresa, né? Porque o próprio TSE é preocupado com as fake news, né?
porque é um atentado à democracia, né? A liberdade de expressão é um direito que está garantido na Constituição, mas tem limite, né? Você não pode ter a mentira, ofender a honra das pessoas. A liberdade de expressão é um direito fundamental para o bem da democracia. Como a imprensa tem o direito de informar ao cidadão, mas a imprensa não pode, por exemplo, ofender a honra sem checar a notícia, né? Então essa decisão do presidente americano realmente vai de encontro, né, com a própria preocupação do TSE, que criou lá em Brasília um centro contra a desinformação e a favor da democracia, para prevalecer a verdade e não que a mídia, as big tech utilizem, né, a internet para discurso de ódio, difamação, né, e ofensa à democracia. Por isso que é tão importante valorizar o jornalismo profissional. Lívia Pessoa, muito obrigada, tá? Nosso tempo foi mais curto devido a essa quantidade de cobertura sobre a chuva, mas sempre muito bom e necessário. Sempre bom estar com você, Aline, até segunda-feira. Até segunda.